Ele já me abraçou. Eu faço o que faço porque agora eu o amo. E Ele habita em mim. E eu descobri que a minha vida está perdida sem Ele. Eu preciso, a cada dia, lutar contra mim. Apesar de Jesus olhar para toda a humanidade e saber das suas paixões, dos seus caminhos e descaminhos, e apesar de Jesus se aproximar do ser humano, Ele não era governado pela mesma lógica que o ser humano era governado. Ele é, na verdade, o ser humano que nós deveríamos ser e não somos. Porque nós somos governados pelas nossas paixões e desejos. Nós toda hora estamos fazendo algo e dando passos que a nossa vontade nos pede. A princípio a gente diz, o que há de errado nisso? Bom, todo mundo faz o que quer, e o que pensa, e o que sente, e o que deseja. Mas se nós nos lembrarmos de Gênesis capítulo 3, quando Deus diz para Adão, se você quiser decidir entre o bem e o mal, ou seja, comer desse fruto, se você quiser ser senhor da decisão, você vai morrer. Isso aqui não é veículo para você dirigir, você não sabe fazer isso pela criação. Porque Deus entregou a criação ao homem. E a decisão de decidir, eu quero decidir o que é o bem e o mal, trouxe morte para o ser humano. Morte para a terra agora vai produzir espinhos, cardos, abrolhos, você vai ter que suar o rosto para tirar dela o seu sustento, a mulher vai ter dores de parto, e você vai voltar ao pó. A morte entrou no sistema cósmico. Ou seja, nós somos gente que vive a angústia do fim. Além disso, a imperfeição virou a regra do ser humano. Nós somos pessoas, além de finitas, imperfeitas. Como nós chamaríamos isso? Teologicamente, nós dizemos que esse é o estado decaído. O ser humano não vive um estado perfeito, com condições perfeitas e puras nas suas decisões, na sua cognição, aprendizado e ensino. O sistema humano foi penetrado pela morte e pela maldade. Ela já faz parte de nós. Em suma, o que o Evangelho nos ensina é que somos todos pecadores. E o que significa isso? Significa que a gente é gente imperfeita, que tropeça toda hora. E dentro de nós, luta contra nós as nossas paixões. O apóstolo Paulo diz isso, que Cristo morreu para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou ele diz, que miserável homem que eu sou, na minha cabeça eu tenho vontade de fazer o que é certo, mas eu vejo no meu corpo um desejo de fazer o que é errado. Quem é que vai me livrar dessa batalha? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. E quando ele escreve aos Gálatas, ele diz que há um conflito dentro do ser humano que crê em Cristo. A carne luta contra o espírito contra a carne. A gente não tem problema de fazer o que é errado, a gente tem problema de fazer o que é certo. A gente luta para se manter na linha, porque se soltar de mão, a gente fazer tranqueira, a gente faz toda hora. Esse é um estado de pecado. Nós existimos num estado de finitude, de imperfeição, de desejos e paixões as mais sombrias, e que somos governados por essa vontade. Enquanto não conhecemos a Cristo, isso é tranquilo. Agora, quando a gente conhece de verdade, e é descortinado diante de nós a revelação de quem é o Filho de Deus, e de quão imperfeitos nós somos, diante da sua grandeza. A gente cantou aqui, santo, poderoso é o Senhor Deus, Ele é o Senhor soberano sobre tudo, e quando eu estou diante dele eu falo, meu Deus, eu sou imperfeito. Eu me lembro quando eu era adolescente, conversando com alguns amigos da igreja, eu tinha conhecido umas pessoas novas de uma igreja que a gente fez amizade, e alguém falou assim, quando a gente encontra Jesus, parece que a gente toma um banho, sai um peso da gente,
E a outra pessoa falou assim: e parece que a gente está diante de um espelho. E esse espelho, né, quando eu estou a 1 metro do espelho, eu estou a 2 metros da minha imagem, né? 1 metro para lá, 1 metro para cá. Ele falou assim: vou andando com Jesus, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vejo as minhas imperfeições. Eu falei: é verdade, eu nunca esqueci disso. Quando eu chego muito perto, quando eu estou longe do espelho, está legal, está tudo bem. Quando eu vou chegando mais perto, não está legal, aqui também tem um fio solto aqui. Opa, estou com uma ruga que não tinha aparecido. E quando eu chego bem perto, eu falo: meu Deus, estou velho, estou acabado. Né? Quando eu olho no espelho, né? Estou ficando velho e acabado. Essa música mexe com a gente. É porque ela fala verdades das quais não podemos fugir. Envelhecimento, decomposição e morte, tudo isso é resultado da escolha da humanidade em Gênesis capítulo 3. A escolha de Adão é a escolha da raça. Todos nós somos Adão, em certo sentido. Essa é a nossa decisão. O ser humano existe numa condição de pecado. Não, você não virou um pecador porque você cometeu um pecado. Não, você cometeu um pecado porque você é um pecador, foi isso que você nasceu. E desde Gênesis 3,15 havia uma promessa de que da descendência da mulher nasceria aquele descendente que pisaria a cabeça da serpente e doeria o seu calcanhar. Era Cristo, que nos abre o caminho para a nova vida. Quando a gente encontra Cristo, nós somos salvos, justificados, somos redimidos, nascemos de novo. A única coisa ruim é que nós ainda estamos nesse corpo. E ainda estamos nessa existência. O reino chega, nos invade, nos abraça. A gente nasce de novo. E o que nasce dentro de nós é uma guerra. Eu imagino que todo mundo que esteja aqui, porque é um cristão de verdade, vive em guerra. Vive todo dia, como Paulo diz em outro texto, esmurrando o seu próprio corpo. Porque a gente ainda carrega as paixões, elas ainda estão aqui. O reino já está aqui, mas não plenamente. Até o dia da nossa redenção completa. Aí, como Paulo fala também em 1 Coríntios 15, que a gente vai ser glorificado. Nosso corpo não vai acabar mais, já pensou? Não envelhece, não acaba, não tem pecado, não tem maldade. É assim que diz o Evangelho. Eu creio nisso, por isso eu sou um cristão. Aqui a gente tem o reino dentro, mas ainda está dentro dos imperfeitos. Ele também diz em outro texto que nós temos um tesouro dentro de nós, mas nós somos vasos de barro. Existem linhas que acreditam que depois que você se converte, você não é mais um pecador. Eu não sou signatário dessa tradição. Eu não acho que quando a gente se converte, a gente deixa de ser pecador. Como é que você tem certeza disso? Porque eu olho para mim mesmo. Assim como você olha para você mesmo e diz: não, eu continuo sendo um pecador. Mas é por isso que eu amo Jesus. Pela graça. Eu não fui salvo porque eu era perfeito. Eu fui salvo porque Ele pagou o meu preço. Eu fui salvo porque Ele entregou a vida por mim. E Ele me comprou. Não porque eu sou bom. Muita gente pensa assim: você precisa deixar de ser um pecador, senão você vai para o inferno. Não, não está escrito isso no Evangelho. A minha pregação nesse mundo, para todo mundo, não é deixe de ser um pecador, é siga o Rei. Vencer o pecado é uma consequência de seguir a Cristo, não condição para ser salvo. Na verdade, eu luto contra o pecado porque eu fui salvo, não para ser salvo. Eu não quero ter uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, um novo comportamento e uma nova ética para ver se Deus olha a minha perfeição e me leva para o céu. Não, eu nunca vou conseguir fazer isso com a minha força, nunca. A gente vence o pecado em oração, em vida na palavra, em comunhão, em confissão, e é uma jornada. Eu não faço o que faço para ser aceito por Deus. Ele já me abraçou. Eu faço o que faço porque agora eu o amo. E Ele habita em mim. E eu descobri que a minha vida está perdida sem Ele. Eu preciso, a cada dia,
lutar contra mim, para que minhas paixões e meus desejos não me governem, mas Ele seja Senhor, por isso Ele é Senhor, e eu servo da sua vontade. Por isso que o cristão tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Por isso que aquele que se encontra com Cristo fala: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Mas por que você não pede para Ele fazer a sua? Porque eu não quero mais a minha. Eu descobri que eu não quero mais ser quem eu era. Eu encontrei o Filho de Deus, eu quero ser como Ele. Eu descobri nele a perfeição, a glória, a verdade e a vida, o caminho. E na verdade é por isso que se chama conversão. Eu estava indo para lá e quando eu vi Cristo, desculpa galera, eu vou para cá. Eu vou pisar as pegadas dele. E ele me convida para essa jornada, não porque eu sou bom, mas porque ele é bom. O salmista diz que o amor de Deus, a sua misericórdia, apaga a multidão de pecados, nos cobre e nos abraça. Nós temos inúmeros exemplos no Evangelho. A mulher pecadora, adúltera. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas como que o senhor não condenou ela, Jesus? Eu não condeno ela. Mas ela é uma pecadora? Novidade, quem não é? O problema de Deus não é o pecado do ser humano, apesar de o pecado ser a nossa morte. Mas o problema é se nós cremos nele ou não. E se nós andamos na trilha de seguirmos a Cristo ou não. Não o fato de sermos pecadores, isso nós somos todos.